Voltamos então com o que a gente pode chamar aqui de quadro 3. Acho que é 3, né? Quadro 3. Não bem assim. Quadro 3. Em que a gente está discutindo cinética enzimática. Nós deduzimos conjuntamente uma expressão para se trabalhar com a atividade biológica das enzimas. Essa expressão é a expressão de Michaelis-Menten, que é definida da seguinte forma: a velocidade vai ser igual à velocidade máxima que uma enzima é capaz de realizar pela concentração do substrato sobre um parâmetro que reúne constantes cinéticas chamadas de Km, mais a concentração desse substrato. Tá? Se eu quiser medir agora isso em laboratório, quer dizer, eu quero determinar se uma enzima é boa ou não. O que eu determino? Eu determino essa velocidade máxima aqui e determino esse parâmetro aqui. O que eu preciso para isso? Eu preciso do substrato, que está aqui, eu preciso da enzima, eu preciso das condições experimentais ótimas para isso, pH, temperatura, tubo de ensaio, Eppendorf, o que quer que seja, e eu preciso de um instrumento que seja sensível a essa medição. Pode ser absorção molecular, florimetria, precipitação, eletroquímica, aí vai. São dezenas de sistemas desse. Mas o que importa é que isso aqui me define uma relação matemática. Tá? Isso aqui me define uma relação matemática, eu diria assim, y vai ser igual a A vezes x sobre B mais x. Isso aqui é uma relação matemática. Como que se expressa essa relação matemática em gráfico? Se expressa da seguinte forma: se eu tiver x aqui e tiver y aqui, essa relação, ela define esse tipo de perfil, certo? Nesse tipo de perfil, se eu pegar o valor máximo de y aqui, eu posso chamar isso aqui de A, é o valor máximo de y. Se eu pegar metade do que seria A, ou seja, metade desse y, que é máximo aqui, e projetar ele aqui para o eixo do x, tirar a variável independente, eu vou ter B. Tá? Então, matematicamente, eu consigo observar essa relação e consigo achar os parâmetros A e B. Ora, se eu consigo fazer isso matematicamente sem nenhum tipo de significado físico ulterior, eu posso muito bem fazer isso aqui com essa expressão, V igual a Vmax vezes S sobre, lá vai os cachorros, Km mais S. Tá certo? Posso muito bem fazer isso aqui. Como que eu expresso? Eu expresso dessa forma. Eu venho aqui, traço novamente um eixo. O X é meu S, não é? Concentração de S. Beleza, está aqui, concentração de S. Tenho o mesmo tipo de vamos dizer, formação, tendência do gráfico. Em vez de eu ter Y, eu tenho V, né? Então V é aqui. Aonde que eu tenho o teto da velocidade que alcança o seu máximo? Ora, Vmax. Né? O que representa aquele outro parâmetro aqui embaixo, quando eu tenho metade de Vmax? Me representa Km. Beleza? Então aqui eu tenho como, a partir de dados experimentais, por exemplo, isso aqui poderia muito bem ter sido um resultado experimental obtido em laboratório com determinado espalhamento de pontos experimentais, nos quais eu ajusto a curva e pego os parâmetros, tá certo? Então eu teria aqui como buscar esse parâmetro chamado de velocidade máxima e como buscar esse parâmetro chamado de Km. Essa curva é uma curva complicada em termos de lei de velocidade. Se você observar, vamos para cá, se você observar, a expressão é essa aqui, né? Veja que eu estou repetindo essa expressão, não é à toa, ela vai ficar de alguma forma no subconsciente de vocês. Vezes S sobre Km mais S. Se eu estudar essa equação, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma alta concentração, por exemplo, um limite dessa função, limite da função em V, quando eu tenho, por exemplo, a concentração de S tendendo a zero. O que a gente está falando? A gente está falando, vou colocar aqui como sendo um determinado exemplo, aqui, rosinha. A gente está falando disso aqui, né? Quando a concentração tender a zero. Quando a concentração tender a zero, essa expressão vai me dizer o seguinte, que eu vou ter
V, V novamente, vai ser a velocidade máxima, correto? Vezes o S sobre km só, né? Só km, porque o S aqui vai tender a zero. E agora, presta atenção numa coisa, velocidade máxima é um dado de constante cinética, uma constante cinética. E o km também é uma constante cinética, certo? O km também é uma constante cinética. Então veja que eu tenho nessa situação em que a quantidade de substrato é muito pequena, uma função de primeira ordem, dependente exclusivamente da quantidade de substrato. Eu tenho aqui, se eu for colocar uma função matemática para isso aqui seria uma reta. Uma reta iniciada aqui, tá certo? Cuja inclinação dessa reta, a gente não está trabalhando com a ideia de como medir uma atividade biológica de enzima, então, a gente chega à conclusão que você tem dois parâmetros. Mas se eu colocar uma concentração de substrato pequenininha, esses dois parâmetros, que são duas constantes, de repente se transformam num parâmetro só, né? Numa relação só, inclusive. Né? Eu posso ter um parâmetrozão, por assim dizer, só, que diz para mim se a enzima é boa ou não. Como é que ele pode dizer isso? Se essa inclinação for menor, né, se você observar, se a gente fizer aqui, vou reproduzir aqui rapidamente, tá? Se eu tenho aqui S, e aqui eu tenho a velocidade, e aqui eu tenho uma enzima que faz assim, e aqui eu tenho uma enzima que faz assim, você vê que nitidamente, vou colocar com a mesma corzinha, essa inclinação, que representa essa relação aqui, ela vai ser inferior em termos de inclinação, superior em termos de inclinação dessa daqui, né? Essa aqui você pode dizer que seria uma velocidade mais baixa, né? Isso aqui é uma velocidade baixa, até escrever aqui, E aqui eu teria uma velocidade alta, né? O que seria uma velocidade alta, né? Seria uma reta com uma inclinação mais alta e em laranja uma reta com uma inclinação mais baixa. Então eu já consigo, eu não trabalho mais com dois parâmetros, trabalho com um parâmetro só, né? Só que eu poderia até dar nome para esses parâmetros aqui, né? Tem algumas formas de se trabalhar com isso, mas vamos pensar numa forma mais imediata. A velocidade máxima de uma reação, assim como o efeito total, talvez, de um antibiótico, né, vai depender do quanto que eu jogo de enzima. Tá? Então, veja, se eu jogar essa velocidade máxima aqui, ela vai depender de uma relação, que é uma relação mais ou menos fácil de você visualizar. Se eu tiver pouca enzima, então vamos colocar assim, pouca concentração de enzima, ela dá uma velocidade assim. Se eu aumentar a concentração de enzima, eu posso colocar aqui, muita enzima, ela vai ter uma taxa maior. Se você observar as inclinações, aqui, quando eu tenho muita enzima, a inclinação é alta, quando eu tenho pouca enzima, a inclinação é baixa. Tá? Então, essa velocidade máxima, ela acaba dependendo intrinsecamente da concentração de enzima. Que legal, eu estava na metade do quadro só. Da concentração de enzima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo quadro aqui, tá? Vou abrir um novo quadro para continuar. Tará, pirim, poronho. Eu nem sei mais o nome desse quadro aqui, mas acho que é o quadro 4. Dessa vez eu vou começar lá em cima, que é para não errar ali. Tá vendo? Quadro 4. Tá? Quadro 4. Então, relembrando, eu tenho aqui uma relação matemática da concentração do substrato pela velocidade. Eu tenho uma alta concentração de enzima. Vamos colocar uma seta para cima assim, alta concentração de enzima aqui. E aqui eu tenho uma baixa concentração de enzima. Aí os autores pensaram o seguinte, eu gostaria de saber como é que eu poderia trabalhar com um parâmetro, em vez de eu trabalhar com um parâmetro Vmax, que é um parâmetro que depende diretamente da concentração da enzima, eu trabalhar com um parâmetro que independesse disso. Nada mais simples. Se eu pegar a velocidade máxima e nivelar pela concentração de enzima, fechou. Se eu estou trabalhando aqui no Brasil com 1 kg de enzima, eu tenho uma resposta. Se lá no Japão alguém estiver trabalhando com 2 kg, vai ter mais resposta. Mas se nós dividirmos pela concentração de enzima que cada um trabalha, a tendência vai ser a mesma resposta. Esse parâmetro foi chamado, abreviado de KCAT, K minúsculo, e foi chamado de constante catalítica. Tá? Constante catalítica.
E esse parâmetro constante catalítica, ele representa fundamentalmente o K2 da expressão, tá certo? Lembra do K2 da expressão? Você tem aqui o complexo ES formando E mais P. Vamos colocar aqui E mais S equilibra em... equilibra em nada, eu já tinha escrito ali. ES, e aí você tem o K2. Ele representa esse K2 matematicamente, inclusive para você operacionalizar as determinações de atividade da enzima, ele representa isso. Então veja que agora a gente poderia então, agora eu teria que voltar àquela situação, mas vamos colocar assim, o limite então, em que eu tenho uma concentração de substrato tendendo a zero, uma expressão de velocidade que é igual à velocidade máxima vezes a concentração de substrato sobre Km mais a concentração de substrato, como o substrato tende a zero, vamos já substituir, eu já substituo ali, ó, vai ser igual a kcat vezes S. Tá? Então esse kcat, essa constante catalítica, é o que me define essa taxa, essa reação lenta, a taxa de velocidade, e independe da quantidade de enzima, só que é esse kcat, como nós tínhamos visto, sobre Km. Né? Então esse kcat sobre Km aqui vai me definir algo mais, vamos dizer, completo ainda. Né? Vai me definir algo chamado eficiência catalítica. Eficiência catalítica. Por quê? Porque não basta eu ter apenas a velocidade máxima ou ter o parâmetro chamado Km. Eu nivelo a velocidade máxima pela quantidade de enzima que eu estou trabalhando e ainda faço a razão disso pelo Km simplesmente para observar que nas taxas iniciais, colocar aqui, era em roxo, né, que eu acho que eu coloquei, nas taxas iniciais, essa inclinação aqui, ó, essa inclinação está representando o meu kcat. Ixi, ficou feio esse kcat, espera aí. Cadê minha borrachinha aqui do sistema? Está representando o meu kcat sobre Km. Tá? E é isso que normalmente se mede, inclusive experimentalmente. Eles falam assim, qual que é a velocidade inicial da enzima? A velocidade inicial é aquela em que eu tenho a menor quantidade de substrato possível e aquela em que ela tem a quantidade de substrato, ela está totalmente livre para poder reagir, formar o complexo e do complexo formar o produto. Tá bem? Essa eficiência catalítica tem um valor bem interessante porque ela é dada em velocidade por uma outra constante aqui, ela tem um limite. Quando esse limite chega ao máximo, depois eu vou explicar isso num outro vídeo, quando há um limite, eu devia explicar isso já no outro vídeo, em vez de colocar aqui, mas tudo bem. Quando há um limite máximo para isso, e esse limite máximo ele é definido pela difusão e por relações matemáticas de difusão dos compostos, né? Ou quais são os compostos aqui? Eu tenho basicamente a enzima e basicamente o substrato. Quando essa eficiência catalítica atinge o máximo, eu chamo isso aqui de proficiência catalítica. Depois a gente vai fazer exercício no quadro disso. Proficiência catalítica, prometo, resolvido. Proficiência catalítica, que por sua vez, proficiência catalítica, refere-se a um termo bem interessante para enzimas. São chamadas enzimas perfeitas. Eu vou colocar uns slides para representar isso. Enzimas perfeitas. O que são enzimas perfeitas? São enzimas que atingiram a proficiência catalítica. O que é a proficiência catalítica? Um valor numérico em que a eficiência catalítica atinge um máximo. E esse máximo é definido por fenômenos de difusão. Certo? E esse máximo, matematicamente, ele dá algo em torno de 9 vezes 10 a 8, acho que é molar menos 1, litro menos 1, segundo menos 1, molar menos 1, segundo menos 1. Tá? Depois eu confiro isso direitinho. Então você calcula a atividade biológica de uma enzima. Vamos fazer aqui uma espécie de... como é que seria isso? Tem um termo para isso? Confusão? Não, vou fazer uma espécie de síntese, tá? Uma síntese quando se deseja buscar a atividade de uma enzima. Isso do ponto de vista da atividade cinética dessa enzima. Tá bem? E aí eu encerro aqui porque já está ficando grande mesmo, né?
Primeira coisa, eu acho km e acho a velocidade máxima. Como? Eu acho variando a concentração do substrato, determinando a velocidade experimental. Num segundo momento, eu pego essa velocidade máxima aqui e converto ela em constante catalítica. Num terceiro momento, eu faço a relação entre a constante catalítica pelo valor de km, o que é chamado de eficiência, vou abreviar aqui porque não vai caber, eficiência catalítica. E num quarto momento, eu comparo esse parâmetro de eficiência catalítica para ver se ele se relaciona com uma enzima perfeita. Claro que você não faz isso para tudo, tá? É que é desejável, por exemplo, em biotecnologia, quando você faz engenheiramento, você buscar uma enzima perfeita. Como a gente vai depois em outros vídeos observar que algumas fitotoxinas vegetais, como por exemplo aquela extraída da semente da mamona, chamada risina, é considerada uma enzima perfeita. E algumas nucleases, como por exemplo Staphylococcus aureus, que é relacionada, apesar de a gente estar no Covid-19, a doenças nosocomiais hospitalares de maior relevância, é também uma enzima perfeita. Então, enzimas perfeitas podem ser boas do ponto de vista biotecnológico ou péssimas do ponto de vista se você estiver tendo algum problema com elas, tá certo? Então, encerro por aqui no momento.